estarmos reunidos nesta manhã, domingo, dia do Senhor, para, enquanto família divina que somos, irmãos em Jesus Cristo, celebrarmos esta Santa Eucaristia, tomando os cuidados necessários, estando devidamente afastados uns dos outros fisicamente, mas com o nosso coração unido sempre em Deus. Sejamos bem-vindos. Também você que acompanha de casa, seja bem-vindo. Continue rezando conosco. Nós estamos celebrando, minha gente, o 11º domingo do tempo comum. O tempo comum é o período onde cada católico deseja aprender a ser verdadeiro discípulo de Jesus, caminhando dia a dia com o Mestre. Esse tempo litúrgico tem 35 domingos e ele encerra com a festa de Cristo Rei, lá no final do ano. E este é o objetivo da nossa caminhada neste tempo litúrgico: proclamar que Jesus é Rei da nossa vida e é Senhor da nossa história. Para que isso seja possível, é necessário aprender dele a cada domingo. Nesse final de semana, São Mateus nos apresenta o Evangelho do chamado dos 12 apóstolos. E ele nos diz que Jesus, vendo a multidão, que eram como ovelhas sem pastor, teve compaixão. Percebam que São Mateus não utiliza a palavra dó. Ele fala: Jesus teve compaixão. Compaixão significa sofrer junto, compassiones, sofrer junto, sofrer com. O nosso Deus tem essa peculiaridade. Ele não nos observa sofrendo e fica à distância, mas o movimento de compaixão divina faz com que Deus rompa a barreira do tempo, da história e venha ao nosso encontro. É isso que nós chamamos de história da salvação. Esta história é fruto da compaixão de Deus, de modo que Deus no Antigo Testamento, vendo a miséria do povo, da humanidade escravizada pelo pecado, veio, desceu do céu e começou a formar um povo. A esse povo chamou de seu e fez uma aliança. E este foi o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Jacó. Aquele povo que era baseado nos 10 mandamentos, na circuncisão, na raça pura, né? Tinha que ter sangue judaico para de fato pertencer à religião judaica. Enfim, né, o povo escolhido por Deus para serem salvadores dos outros povos. Entretanto, o povo de Jacó, o povo de Israel, fechou-se essa missão e passou a condenar os demais povos. Por isso, na plenitude dos tempos, Deus nos enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que veio para dar seguimento a este projeto salvífico de trazer a redenção para todas as nações. E daí Jesus veio e constituiu um novo povo de Deus. E esse novo povo é chamado de igreja. E este novo povo passa-se a ser pautado pelo batismo, ou seja, para pertencer a esse povo, devemos receber o sacramento do batismo. Este povo tem como fundamento não 12 apóstolos, não 12 tribos, mas 12 apóstolos, que são as colunas da nossa fé. Se vocês derem uma lida no livro do Apocalipse, naquela visão que São João tem da Jerusalém Celeste, ele vê a Jerusalém Celeste, uma visão muito bonita, e cada alicerce dessa cidade tinha o nome de um apóstolo, e a cidade tinha 12 alicerces. A fé dos apóstolos é a base, é o fundamento deste novo povo de Deus. A fé recebida de Jesus Cristo, transmitida de geração em geração e que chegou até nós hoje incólume. Quando nós rezamos o creio apostólico na Santa Missa, que é este creio que nós vamos rezar daqui a pouco, não estamos professando verdades que foram cunhadas pela Igreja ao longo dos séculos, mas estamos renovando a mensagem de Jesus Cristo, que foi passada para os santos apóstolos e que após anos de missão evangelizadora chegou até nós com a mesma pureza lá do Novo Testamento. O creio apostólico leva esse nome, porque é a mesma fé dos apóstolos que receberam de Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. E a fé é aquilo que acreditamos e professamos. Pois bem, fazemos parte desse novo povo de Deus. A nossa lei não são primeiramente 10 mandamentos ou uma porção de preceitos.
Jesus Cristo recordou-nos, a lei desse novo povo é uma só, que sintetiza todas as outras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, a nossa lei é o amor, amar a Deus e amar ao próximo. Receber de Deus esta compaixão e ter a capacidade de agir com compaixão para com aqueles que necessitam. E aqui está o cerne da reflexão de hoje. Caríssimos irmãos aqui da São Benedito e também você que reza conosco de casa, até que ponto nós estamos, como povo de Deus, agindo de maneira compassiva? Será que o modo como estamos nos portando diante desta pandemia tem nos levado a ter compaixão? Ou estamos limitados apenas a sentir dó daqueles que padecem e sofrem pela falta de emprego, falta de alimento, de agasalho, aqueles que sofrem por muitos motivos dada a crise que estamos passando? A pergunta é essa: estamos tendo compaixão ou estamos tendo dó? Daí nós podemos nos perguntar assim: tá bom, padre, mas como que eu posso diferenciar o que é essa compaixão que Jesus me convida a vivenciar e o que é simplesmente dó? Como que eu vou diferenciar na minha vida? A diferença está no modo como nós estamos agindo. Se eu até me deixo comover pelo sofrimento alheio, mas não faço nada, não me esforço para que esse sofrimento seja aliviado, eu estou me limitando a ter dó. Eu choro, eu falo: olha, coitadinho, tadinho, meu Deus, como sofre, né? Mas eu viro as costas e vou embora e deixo sofrendo. Isso é dó. Não é um sentimento do Evangelho, não é um sentimento de Deus. Agora, a compaixão é diferente. Eu vejo o sofrimento, primeiro eu me revolto com o sofrimento. Falo: não é possível que alguém esteja sofrendo dessa forma. E me leva a um comprometimento, né? A um comprometer-se, a uma ação concreta. As paróquias da cidade de Apucarana, movidos por esse sentimento divino de compaixão, estamos todas fazendo uma grande campanha chamada Igreja Mãe Caridosa, movidos por essa compaixão, pela necessidade de fazer algo pela vida daqueles que passam por necessidade nesse tempo de pandemia. Então, muitas paróquias estamos unidos numa grande arrecadação de alimento, donativos, fraldas e até mesmo dinheiro, para ajudar famílias que perderam seu emprego, famílias que perderam seu ente querido com esta pandemia e que talvez esse ente querido fosse o provedor das necessidades para a família. Enfim, estamos fazendo essa grande campanha. E nós, enquanto povo de Deus, da cidade de Apucarana, mais precisamente da paróquia São Benedito, somos convidados a cooperar com esta campanha. É o modo de demonstrarmos um pouco de compaixão e vivermos este sentimento divino que Deus espera de nós. Então, por gentileza, nas próximas missas, vamos trazer os nossos alimentos, as nossas doações para essas famílias que necessitam. Todos esses alimentos, eles são contabilizados, alguns são enviados para a catedral, para lá serem distribuídos, outros são distribuídos aqui na paróquia mesmo. Minha gente, não importa o modo como vamos fazer. O que importa é que tenhamos compaixão e ajudemos aqueles que necessitam de nós. Eu recordava esses dias atrás uma frase de São Benedito, nosso padroeiro, que dizia assim: vossas migalhas são o sangue dos pobres. O alimento que se perde em nossas despensas e em nossas geladeiras ou que é jogado fora, esse alimento é o sangue dos pobres e ele não pode ser desperdiçado. Então, por gentileza, ajudemos e vivenciemos esta compaixão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.